Meio-dia, 8 minutos. De volta agora para falar sobre política. Paulo Roberto, boa tarde. Tudo bom? Boa tarde, Anchieta. Tudo tranquilo? Sob controle, amigo. Tem algum amigo, tem alguém na família aposentado? Seu pai, sua mãe, alguém não? Tem, sim. Estava sendo também surrupiado o dinheirinho? Rapaz, a gente está verificando direitinho essa história, né? Mas... puxando o extrato no meu INSS, dá para ver. Um amigo nosso, um jornalista que já é aposentado, porque eu ainda faltam 26 anos para me aposentar, acho que ainda faltam uns 35, né? Faltam 6. Nós temos um colega que mandou para mim ontem, ele foi ao site meu INSS e realmente tinha lá um comunicado pedindo para ele responder se tinha autorizado aquela cobrança ou não. Ele nem sabia que vinha sendo cobrado. Apareceu lá o nome de uma associação bem esquisita e ele disse, não autorizei. E passou um e-mail, colocou o número do celular, já recebeu um e-mail do INSS confirmando que o processo dele está sendo verificado, então a coisa está funcionando para quem sabe mexer digitalmente. Agora tem que ter cuidado, porque às vezes é golpe em cima de golpe, né? Porque tem gente por aí já querendo mandar mensagem para os outros, atrás de documento. E muita gente dizendo, você vai receber um Pix, clica aqui e tal, entendeu? Loucura total. Esse assunto foi tema de debate ontem de uma audiência no Senado brasileiro, onde estavam, claro, vários senadores e o senhor ministro, o novo ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, que substituiu Carlos Lupe. Era o número 2 lá do Ministério, agora passou a ser o número 1. E chamou a atenção a altura dos acontecimentos, aquela altura dos acontecimentos, os procedimentos de alguns senadores. Uns até exaltados, outros nem tanto. E também o ministro é baiano, encarou todo mundo. Eduardo Girão, que é cearense, também foi lá, ele encarou. Nós separamos um trecho do senador Sérgio Moro. Preste atenção que Moro disse. Mas é inegável que houve o crescimento das fraudes durante o atual governo. Então não vamos aqui dourar a pílula em relação a esse governo. E inclusive você saiu por causa disso, né, Moro? E que inclusive a investigação, ela foi iniciada a partir de denúncias da imprensa. E também não vamos enganar aqui quem nos ouve, porque se diz que tomaram todas as providências, mas não tem ninguém preso. Num possível crime de centenas de milhões de reais e até estimativas de fraudes que afetaram potencialmente 6 bilhões de reais dos aposentados, não tem ninguém preso. Não tem ninguém preso e ninguém sabe se alguém vai preso. Mas aí, lá para as tantas, ainda debatendo com o senador Sérgio Moro, o novo ministro Volney Queiroz se posicionou. Vamos ver. Senador, na minha apresentação eu fiz menção a isso, porque 27 milhões de pessoas, de aposentados, já foram comunicados que não houve qualquer tipo de desconto. Isso vai deixá-los tranquilizados. E os outros 9 milhões e 400 mil que tiveram algum tipo de desconto também já foram contactados pelo meu INSS para, então... Mas a contratação é eletrônica, né, ministro? A pergunta é exatamente, há um plano de fazer uma contratação pessoal, porque, na verdade, a fraude foi originada porque exatamente as pessoas têm dificuldade de acessar o meu INSS ou ver a comunicação eletrônica, e aí se a comunicação agora que tem valores para saber se teve desconto indevido, como é que vai ser devolvido, se ela for eletrônica, vai cair no mesmo círculo vicioso. Mas é uma impressão errada, senador, de que as pessoas não têm habitualidade de usar o meu INSS. Como foi demonstrado aqui com tranquilidade, 91% de todo o contingente já se comunica normalmente, formalmente e habitualmente com o INSS através da plataforma do meu INSS. Há um contingente de 7% que se comunica pelo 135 e há um pequeno contingente de 2% que se comunica de forma presencial. Os caras fizeram um esquema, Chiquita, tão vigoroso, digamos assim, para roubar, que uma empresa era contratada para que representantes daquela empresa fossem aos aposentados, para que assinassem um papel, dizendo, olha, você vai assinar aqui dizendo que não quer que desconte nada do seu vencimento, do seu provento, da sua aposentadoria. Era o contrário, quando chegava lá, eles botavam que a pessoa tinha autorizado a tirar. Isso foi mostrado ontem também pela Polícia Federal. Deixando esse assunto de lado, que Napoleão de Castro está antenado disso lá em Brasília, acompanhando de perto, o presidente Lula mal chegou da China e da Rússia e já foi ao Uruguai para os funerais do amigo dele, José Mujica. Esteve lá, fez um breve discurso e a gente separou um trecho para acompanhar aqui. E o Pepe Mujica é um ser humano superior. É uma pessoa que tem poucas no mundo com a similaridade, com a competência política, com a capacidade de falar com, sobretudo, a juventude como Pepe Mujica.
Eu conheci na minha vida muita gente, muitos políticos, muita gente que eu gosto, muita gente que eu respeito, mas o Pepe era aquela figura especial. O Pepe era aquela figura mais carinhosa, aquela figura em que eu aprendi a respeitar, admirar e a seguir cada passo que o Pepe dava depois que ele assumiu a presidência do Uruguai. Então eu não podia deixar de vir me despedir dele e da esposa dele, que tanto quanto o Pepe é uma figura muito admirável. Pois é, Lula gostava muito do Mujica e parece que a recíproca era verdadeira. E o presidente imediatamente retornou a Brasília. Não tem agenda hoje, porque Lula está cansadíssimo depois dessa longa viagem. Mal chegou de uma viagem de mais de 24 horas dentro do avião e já precisou ir ao Uruguai. Então resolveu repousar de hoje até segunda-feira para voltar ao trabalho. Por aqui, a Paraíba foi surpreendida na manhã de hoje com mais uma operação policial. Mais uma. Todo santo dia tem operação policial nesse país e como tem ladrão. Como tem gente pensando em roubar. Dessa vez foram órgãos federais, junto com o GAECO estadual e com a Polícia Civil. Aqui está o destaque para você de casa. GAECO, Controladoria Geral da União e Polícia Civil miram advogados e associações por descontos indevidos em benefícios na Paraíba. Veja que tem ramificação por tudo que é lugar desse Brasil. Muita gente envolvida. Para você entender direitinho, Guto, está aqui. Entre os alvos dos mandados de hoje estão os advogados Hilton Sotomayor e Guilherme Queiroz e Silva. E além dos mandados contra esses dois advogados, foram cumpridos outros mandados na cidade de Sapé e em outros endereços na Grande João Pessoa. Contaminação geral. É a corrupção que tomou conta do Brasil. Infelizmente está desse jeito. Aqui em Campina Grande, o vereador Olímpio Oliveira usou a tribuna da Câmara Municipal para se reportar ao fato de que muitas crianças nascem com problemas e só podem consumir um tipo de leite. As crianças são alérgicas aos leites comuns, ao leite em pó, muitas vezes até ao leite materno. E tem um leite chamado Fortini, que é um leite caro, que nem todo mundo pode comprar, quase ninguém pode comprar. E o doutor Olímpio fez um apelo para que Estado e município ajudem essas mães que estão sofrendo com os filhos, precisando desse leite. Este leite Fortini é a única possibilidade de alimento para essas crianças que apresentam doenças raras, deficiências e que precisam deste leite para a sobrevivência. Eu fico imaginando a situação da mãe, do pai, na iminência de acabar o leite em casa e você procurar o único socorro que tem, que é o socorro público, e não encontrar essa alimentação. Muitos dos que aqui estão são mães e pais. Se coloca no lugar dessas mães que falaram, 3 mães ali que falaram ainda há pouco naquele vídeo. Realmente é uma situação que merece uma resposta. Não, mas já foi regularizado. Depois de 3 meses? Depois de 3 meses? Por que não se tem um estoque, pergunto? Por que se não tem um planejamento para que você possa evitar esse tipo de sofrimento para quem mais precisa? Muito obrigado, senhor presidente. Só sabe quem passa a situação. Não? Isso é como medicamento. A pessoa está ali dependendo de um medicamento, se não tiver, morre. Aí muitas vezes buscam uma repartição pública, está faltando, vamos licitar, faltou, vai chegar. Né? O pobre é que sofre. É isso. Muito bem. Olha, o governador João Azevedo comunicou ontem, através da sua assessoria, que as audiências públicas do orçamento democrático previstas para ontem e hoje tinham sido suspensas por conta das fortes chuvas. Não choveu tanto aqui em Campina, no Sertão, na região de Mamanguape, faixa litorânea inteira, até chegar na cidade do Ingá, e a gente deu destaque a isso hoje também, está aqui. Chuvas fortes. O governo cancela audiências do orçamento democrático em Mamanguape e na cidade do Ingá, e datas posteriores serão confirmadas. Aliás, Anchieta, por conta da agenda da próxima quarta-feira aqui em Campina Grande, do governador João Azevedo e do vice Lucas Ribeiro, que vão entregar a primeira parte do Centro de Convenções, o presidente Lula adiou aquela sua vinda à Paraíba, que seria no mesmo dia. Sim. Então, combinaram e provavelmente Lula virá no fim do mês, no dia em que o governador João Azevedo possa ir ao sertão. Sim. Ficou combinado. Vamos à boca maldita de hoje? Vamos lá. Boca maldita de hoje vem
Parlamento Mirim Pessoense, Câmara Municipal de João Pessoa. Um cidadão chamado Zé Belo, é assim que ele é conhecido, se é filiado a algum partido ou não, não interessa. Ele ontem simplesmente invadiu o gabinete do vereador Carlão do Bem, vereador em João Pessoa. E o vereador, que é praticante de artes marciais, luta karatê, MMA, essas coisas todas, descobriu que diante desse diálogo áspero que o sujeito foi lá provocá-lo, o sujeito estava armado com uma faca. O vereador deu 2 golpes de karatê, tomou a faca e chamou a segurança para algemar o sujeito, mas ele mesmo conta aqui o que foi que aconteceu, é a boca maldita de hoje. Estava indo na Câmara já por 2, 3 vezes e tentaram me procurar no gabinete. Hoje ele me entrou dentro do gabinete. Eu conversei com ele abertamente sobre a não presença dele dentro da comunidade, uma vez que ele estava frequentando o berço feminino, que ele não fizesse mais isso. Ele chegou com essas conversas desconexas, na hora que ele levanta, eu percebo que ele está com um objeto na cintura e pergunto se ele está armado. E na hora que ele esboça uma reação para tentar pegar a faca, eu me antecipo e desarmo esse cidadão e infelizmente, isso é o que vem acontecendo aí em todo o nosso Brasil. Carlão do Bem deu 2 golpes daquele que o sujeito, seguido de um grito, né? Aí o sujeito foi ao solo, ele pegou, chamou a segurança e algemou. E nós temos, rapidinho, bem curtinho, um vídeo do sujeito quando foi preso, esse tal de Zé Belo. Vamos ver? E mais, viu? Diz que ele tentou agredir um vereador, que graças a Deus conseguiu ali agir rápido, reagir, na verdade, né? Conseguiu imobilizar o suspeito, foi aquela situação. E você tá vendo aí a arma e o homem que foi levado para a cidade da Polícia Civil. É que falta acontecer, hein? Ah, sim, o sujeito tem raiva do vereador por algum motivo. Aliás, esse vereador é evangélico e ele disse que esse sujeito, esse Zé Belo, tem ido à igreja, bagunça, vai ao banheiro feminino, diz que é um sujeito que gosta de abrir confusão. Nossa. Aí foi para o gabinete armado com uma faca. Agora é muita ousadia, viu? Anchieta, hoje, sexta-feira, teremos o Ponto a Ponto, 7h30 da noite, e o nosso entrevistado será o titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da região de Campina Grande, o doutor Ramírez São Pedro. Então, brincando apenas, não interpretem mal, você terá hoje no Ponto a Ponto, com reprise amanhã ao 12h30, 2 apóstolos, Paulo e São Pedro, aqui no programa. 2 fracos. Dois fracos, né? Então, hoje e amanhã, o Ponto a Ponto, Anchieta. Bom fim de semana. Bom fim de semana, até segunda. É nóis. Muito bem, hoje nós não teremos o Direto de Brasília. Hoje Napoleão está de folga, então vamos ver quem está acompanhando a gente. Vamos para a tela, vamos para as interações. Fabrício Ribeiro, Sítio Lucas.